Eu vim compartilhar um pouco com você sobre o que eu tenho aprendido nos últimos dias, que é sobre o medo. O medo é algo que nos mantém vivos, é algo que vem dos nossos ancestrais, né? Para que a gente possa deixar de fazer alguma coisa, né? Para manter vivo, né? É um instinto primitivo. Só que existe um medo que é o medo que te paralisa. E é sobre esse medo que eu venho falar hoje. É o medo que te impede de agir. É o medo que te deixa no mesmo lugar, que te deixa estagnado. É às vezes por uma questão real ou uma questão imaginária. Eu tô lendo esse livro da Joyce Meyer, que é Campo de Batalha da Mente. E aqui ela fala sobre os nossos pensamentos, como tudo começa nos nossos pensamentos. E ela fala dos inimigos, né? Dos maus pensamentos, como eles surgem e como a gente pode transformar os nossos pensamentos. E ela fala que é sobre declarar e sobre meditar na palavra. Pegar a sua Bíblia e lendo e confessando a palavra, dizendo até que ela entre no seu coração, que ela entre nos seus pensamentos e que se torne uma verdade para você. Isso, né, que está na Bíblia, que fala sobre que nós devemos meditar na palavra dia e noite e que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, toda vez que vier um mau pensamento, você pega a palavra de Deus, vai lá e cita a palavra de Deus, né? Vai citando, vai entendendo, vai colocando na sua mente aquilo que Deus fala sobre você, não sobre os seus maus pensamentos, né? Porque às vezes nossos pensamentos, eles vão mesmo, né? As pessoas falam sobre os pensamentos intrusivos, eles vão para um lugar ali que não tem nada a ver. Então ela fala sobre nós escolhermos os nossos pensamentos, aquilo que a gente vai pensar. E a palavra de Deus fala que assim como o homem pensa, assim ele é. Então, se você tiver maus pensamentos sobre você, maus pensamentos sobre a sua vida, maus pensamentos sobre o seu futuro, é isso que você vai ter. Mas se você tiver os pensamentos corretos, né, os pensamentos que Deus tem pra você, aquilo que a palavra diz pra você, e você vai meditando e você vai profetizando, você vai verbalizando aquilo que Deus vai falando pra você, combatendo aqueles maus pensamentos, é isso que você vai ter, né? É isso que você vai ser. E eu acho isso incrível. E eu tenho sido bastante forjada em relação a isso, a questão do medo. Porque às vezes nós pensamos que nós estamos, né? Nossa, eu confio em Deus, né? Se Deus quiser, vai dar certo. Mas o que eu tenho aprendido é que é necessário fé. Fé é essencial, mas é necessário também ação. Então é fé mais ação. Porque a palavra de Deus fala que fé sem ação não tem nada, né? A fé sem ação, ela é morta. Então é necessário que você tenha ação. E enquanto você tá agindo, enquanto você tá fazendo, as coisas vão acontecendo. Enquanto você tá se posicionando aonde Deus tem pra você, ao lugar onde Deus tem pra tua vida, é aonde as coisas vão ser liberadas, né? Então não apenas, eu tenho fé, eu acredito. Não. Como você vai demonstrar que você tem fé? É nas suas atitudes, é na forma como você fala, é na forma como você age. Então é isso. Então você precisa exercer a fé, né? A fé correta. A fé que Deus te deu. Eu vi a Casa de Davi esses dias e é uma história que eu gosto muito, né? É a história do pequeno Davi que derruba Golias, o gigante Golias. E Davi era um improvável. Davi, à vista dos homens, é um improvável. Era o menor, mais novo entre os seus irmãos, pastor de ovelhas. Ele não era um guerreiro, né? Ele não lutava nas batalhas. Mas Davi tinha suas próprias batalhas. Davi, antes de enfrentar Golias, o gigante Golias, ele enfrentou um urso, ele enfrentou leão para defender as suas ovelhas. Então Deus viu em Davi um coração de guerreiro, né? E um coração submisso a Deus também. Então, no secreto ali, onde ninguém viu, Deus viu. Deus ungiu, né, como rei. E eu acho essa história maravilhosa, porque Deus escolhe as coisas, né, loucas desse mundo para confundir as sábias, os menores. E a palavra de Deus fala, né, que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Isso é incrível. Então Deus, ele sonda o seu coração.
E é incrível você ver lá ele pegando as pedrinhas, né, jogando lá e atingindo o crânio, né, do Golias, e Golias cai. Mas antes disso, né, o rei Saul fala para ele vestir a armadura dele e tal. Só que Davi, aquela armadura de Davi não era Davi, não era o que Deus tinha dado para ele, não era a identidade de Davi. Então ele retira aquela armadura e ele vai com aquilo que Deus deu para ele. E era muito bom, né, nas pedrinhas lá, porque ele era muito certeiro. Então ele foi com isso, com o que ele tinha de melhor. E Deus agiu. E para que todo mundo soubesse que não era Davi ali vencendo, mas que era o Deus de Israel vencendo ali. E é incrível essa história depois, se você quiser assistir. É muito bom, achei bem legal. E é isso. Minha oração hoje é para que você possa agir apesar do medo, para que o medo não te paralise, para que você possa ser corajoso como Davi, que apesar do medo você possa ir. Porque a coragem, ela não é ausência do medo, mas é você ir apesar do medo. É isso que eu tenho para falar para você. Que Deus abençoe sua vida, que você possa ser forte e corajoso, como Josué. Josué 1:9 diz isso. Amém?